Terça-feira, 7 da manhã. Cláudia abriu a carteira em cima da cama e contou. Uma nota de 20, uma de 10, uma de 5, duas de 1, 50 centavos em moeda. E mais R$1,50 em trocado no fundo do bolso da calça que ela estava usando desde segunda. R$47,50. Ela ficou olhando para aquele dinheiro na palma da mão, como quem está esperando que ele se explique. Como quem acha que talvez tenha contado errado. Contou de novo. Mesma coisa. R$47,50. Isso era tudo que existia. Não era só tudo que tinha na carteira, era tudo que tinha em qualquer lugar. A conta do banco tinha ficado negativa na segunda-feira, quando a fatura do cartão baixou automático e levou os últimos R$62 que ela tinha guardado desde a semana anterior. Ela não tinha visto a cobrança programada, tinha esquecido. Ou não tinha esquecido, tinha escolhido não pensar nisso porque pensar nisso doía demais. Agora não tinha mais como não pensar. O celular tocou. Era a escola da Beatriz, sua filha de 8 anos, lembrando que o pagamento da mensalidade estava em atraso pelo segundo mês. Valor, R$380, prazo, até sexta-feira ou a matrícula seria cancelada. Cláudia desligou a tela do celular sem ler até o final. Ficou sentada na beira da cama, por um tempo que ela não conseguiu medir. Do lado de fora do quarto, ela ouvia Beatriz tomando café, fazendo aquele barulhinho de colher batendo no copo que ela sempre fazia quando mexia o achocolatado. Aquele barulhinho que em dias normais era só barulhinho, mas naquele dia soou como um relógio marcando um prazo que ela não sabia como cumprir. Ela se levantou. Guardou o dinheiro na carteira, respirou, foi fazer o café. A cozinha era pequena, não pequena de apartamento compacto moderno, mas pequena de casa alugada que foi construída sem projeto, com os cômodos espremidos um no outro sem lógica, a janela dando para a parede do vizinho, a fiação velha que vez ou outra fazia o disjuntor cair quando a chaleira e o micro-ondas ligavam ao mesmo tempo. Beatriz estava na mesa, com o uniforme meio torto, a gola da camiseta dobrada do lado errado. Mãe, hoje tem educação física. Eu sei, meu amor. Bipu, meu amor. Você lembrou a garrafa d'água? Cláudia não tinha lembrado. Pegou uma garrafinha PET que ela reutilizava, encheu na torneira, tampou. Lembrei. Beatriz olhou para a garrafinha PET, olhou para a mãe, não falou nada. 8 anos é uma idade estranha. A criança já entende mais do que a gente imagina, mas ainda não sabe nomear o que entende. Beatriz sabia que alguma coisa estava diferente faz algum tempo. Não sabia o que, não perguntava. Só ficava um pouco mais quieta nos dias em que a mãe ficava um pouco mais quieta também. Elas saíram às 7h20. Cláudia deixou Beatriz na escola e caminhou até o ponto de ônibus, 20 minutos a pé. Ela tinha deixado de usar o carro 2 meses atrás, gasolina cara, IPVA atrasado, seguro vencido. O carro estava parado na garagem da casa tomando espaço e acumulando problema. Na parada, ela calculou. A passagem custava R$4,50 por trecho, ida e volta, R$9. Mais o almoço, ela levava marmita, mas às vezes precisava comprar uma água ou um lanche se ficasse até mais tarde. E ia ficar, porque tinha reunião às 18 horas que a supervisora tinha avisado que era obrigatória. R$9 de ônibus, mais talvez uns 6 de alimentação extra. R$15,47. Sobraria 32. Ela tinha que buscar Beatriz às 17, chegar na reunião às 18, buscar Beatriz na casa da vizinha que ficava com ela, enquanto a reunião durava, e ainda fazer jantar com o que tinha em casa. Meia dúzia de ovos, 2 tomates murchos, uma lata de sardinha e arroz. Dava para fazer. Mas por quanto tempo esse dava para fazer e aguentar? Cláudia trabalhava como atendente numa rede de farmácias. Tinha sido contratada 2 anos antes, quando a filha tinha 6 e o casamento ainda existia. Na época o salário entrava, o marido também trabalhava, as coisas eram apertadas, mas estavam dentro de um apertado que ela conseguia administrar. Depois vieram as coisas que a vida manda quando você menos pode receber. A separação. Não foi violenta. Foi aquele tipo de separação que dói mais porque é lenta, é silenciosa. É 2 pessoas que foram se tornando estranhas enquanto dividiam o mesmo colchão. Rodrigo foi embora em março. Disse que ia ajudar com a Beatriz, que ia mandar pensão, que não ia sumir. Sumiu. Não de vez pior. Aparecia às vezes, mandava mensagem no aniversário da filha.
Prometia fins de semana que não aconteciam, depositava a pensão 2 meses e no terceiro sumia de novo. Aquele tipo de presença que é mais perturbadora que a ausência porque você nunca sabe com o que pode contar. Cláudia parou de contar com ele. Mas o orçamento que tinha sido pensado para 2 agora era para 1. E o salário de atendente de farmácia, R$ 1.400 líquidos, mais uns 300 de variável se batesse meta. Não tinha sido desenhado para sustentar mãe e filha sozinha no interior de São Paulo. Na farmácia, o dia começou com uma reclamação de cliente. Um homem de 50 e poucos anos, bem vestido, que tinha comprado um medicamento e estava com o troco errado. Mas não era o troco de hoje, era de uma semana atrás. Ele guardou o cupom, voltou hoje com o cupom e queria o valor de R$ 2,50 de diferença, que segundo ele o sistema tinha arredondado errado. Cláudia ouviu tudo com paciência, verificou o cupom, verificou no sistema, explicou que o arredondamento era automático e estava dentro da política da empresa. O homem não aceitou, pediu o gerente. O gerente veio, ouviu, devolveu os R$ 2,50 para o cliente e depois de o cliente ir embora olhou para Cláudia como se a culpa fosse dela. Não falou nada, só olhou. E foi embora. Cláudia ficou na posição dela atrás do balcão, arrumando uma prateleira que já estava arrumada, esperando a tensão no peito passar. R$ 2,50. O homem tinha voltado de carro. Ela viu pela janela. Era um carro novo, para buscar R$ 2,50. Ela tinha R$ 47,50 para a semana inteira e estava sendo tratada como se tivesse feito algo errado. Esse tipo de ironia não tem graça nenhuma quando você está dentro dela. Na hora do almoço, ela foi para o cantinho de sempre, uma mesinha de plástico atrás do estoque, onde as atendentes comiam quando não queriam sentar no refeitório coletivo. Abriu a marmita. Arroz, feijão, um pedaço de frango cozinhado na véspera. Simples, suficiente. Do lado dela, Patrícia, colega há 1 ano e meio, 32 anos, solteira. Morava com a mãe, estava comendo um salgado comprado na padaria do lado e olhando o celular. Clau, você tá bem? Você tá quieta hoje? Tô cansada. Dormiu mal, mais ou menos. Patrícia olhou para ela por um segundo. Aquele olhar de quem quer perguntar mais, mas sabe que a outra pessoa não quer ser perguntada. Hoje tem reunião às 6. Disseram que vai ter novidade. Novidade boa ou ruim? E a babou. Patrícia fez uma cara. Com esse gerente novo, sabe como é. Nunca dá para saber. Cláudia comeu devagar, olhou para o telefone. Tinha uma mensagem do banco que ela não abriu. Uma mensagem da escola que ela já sabia o que era. E uma foto que a mãe dela tinha mandado no grupo da família. Ela e a irmã num almoço de domingo, as duas sorrindo, o fundo da cozinha da mãe que ela não visitava faz 2 meses. Ela ficou olhando para a foto. Sua mãe morava a 40 minutos de ônibus. Ela não tinha ido por quê? Por quê mesmo? Porque estava cansada. Porque no domingo ela precisava lavar roupa, limpar a casa, preparar o que a Beatriz ia comer na semana. Porque era mais fácil mandar um coração no grupo do que aparecer e ter que explicar porque ela estava com aquela cara de quem está carregando algo pesado demais. A mãe nunca perguntava diretamente, mas olhava, aquele olhar de mãe que atravessa qualquer resposta e lê o que está por baixo. Cláudia não estava pronta para ser lida assim. Fechou o celular. Terminou a marmita. Voltou para o balcão. Às 18 horas, as 6 atendentes da loja se juntaram na salinha de reunião. O gerente novo, Rafael, recém-transferido de outra unidade, 38 anos, jeito de quem está sempre querendo mostrar resultado, abriu uma apresentação no notebook. Pessoal, vou ser direto. A unidade não está batendo meta há 3 meses. A regional está de olho. A partir do mês que vem, quem não atingir 80% da meta individual não recebe o variável. Alguém
Cláudia não viu quem, soltou o ar devagar. Além disso, ele continuou: estamos revisando o quadro de pessoal. Nada definido ainda, mas é importante que todo mundo saiba que estamos num momento de análise. Momento de análise. Esse tipo de frase corporativa que não diz nada, mas diz tudo. Cláudia olhou para suas mãos em cima da mesa. Os R$ 300 de variável, que ela já contava antes de receber, já estava dentro do orçamento dela, já tinha sido alocado mentalmente para a escola da Beatriz. Agora eram incertos. Como se ela pudesse aguentar mais incerteza. A reunião durou 40 minutos. Ela saiu sem falar com ninguém, pegou a bolsa, foi buscar Beatriz na casa da vizinha Dona Lourdes, e no caminho de volta as duas andaram na calçada escura de Novembro, Beatriz falando sobre alguma coisa da escola que Cláudia ouvia, mas não estava processando. Mãe, você tá me ouvindo? Tô sim, meu amor. O que foi? Eu disse que a professora de artes elogiou meu desenho. Que ótimo, filha. Você nem perguntou o que eu desenhei. Cláudia parou, olhou para a filha. O que você desenhou? Você. Cláudia não respondeu por um segundo. Pode me mostrar? Beatriz tirou do caderno uma folha dobrada. Um desenho a lápis de cor. Uma mulher alta, cabelo comprido, de mãos dadas com uma criança menor. As duas tinham sorrisos grandes, aqueles sorrisos que só crianças desenham, que vão de orelha a orelha, que não existem bem assim na vida real, mas que dizem uma verdade que a vida real às vezes esconde. Ficou bonito, Cláudia disse. A voz saiu um pouco diferente do normal. Beatriz não perguntou por quê. Só pegou a mão da mãe e continuou andando. E aquele gesto pequeno, a mãozinha dentro da mão dela, o peso familiar daquele toque, foi o que quebrou alguma coisa em Cláudia naquela noite. Não de forma dramática. Quebrou por dentro, quieto, do jeito que as coisas importantes costumam acontecer. Beatriz dormiu às 9. Cláudia foi até a mesa da sala, uma mesa de jantar velha que ela tinha ganhado da mãe quando se mudou, e colocou tudo em cima. A carteira com os R$ 47, o celular com as notificações que ela tinha ignorado, um bloquinho de papel que ela usava para a lista de mercado, uma caneta, e ficou olhando para esse conjunto de coisas como alguém que está prestes a fazer uma cirurgia em si mesmo sem anestesia. Abriu o aplicativo do banco. Conta corrente, 43,17. Ela devia R$ 43 para o banco só de taxa de conta negativa. Cartão de crédito. Fatura atual, R$ 1.247. Vencimento em 12 dias. Não tinha como. Ela foi abrindo as notificações uma por uma, como quem tira uma bandagem devagar. Não é menos doloroso do que arrancar rápido, mas você acha que vai ser. Escola da Beatriz, R$ 380 em atraso. Água, 89. Venceu semana passada. Luz, R$ 134. 2 dias para o vencimento. Aluguel, R$ 750. Dia 15, tinha 8 dias. Cartão, R$ 247. Total que ela devia, naquele momento, somando tudo, R$ 2.600. E ela tinha R$ 47,50 na carteira e menos 43 no banco. Ela colocou o celular na mesa. Pegou o bloquinho. Escreveu o número na capa. R$ 2.600. Sabe aquele momento em que você para de funcionar no modo automático? Aquele modo em que você vai fazendo o dia sem pensar, um passo depois do outro, sem olhar de frente para o que está acontecendo, porque olhar de frente paralisa, e você finalmente para e olha. Aquela noite foi esse momento para Cláudia. E o que ela sentiu não foi desespero imediato. Foi algo mais pesado e mais silencioso que o desespero. Foi vergonha. Vergonha de como tinha chegado aqui. Vergonha de não ter visto antes. Vergonha de estar com 36 anos, com uma filha de 8, e estar sentada numa mesa às 10 da noite olhando para um número de dívida, como quem olha para um bicho que não sabe nomear. Como eu deixei chegar nisso? Essa pergunta não tem uma resposta simples. Nunca tem. A resposta é: uma conta que ela não pagou numa semana ruim virou 2 semanas, que viraram um mês, que viraram 2. É uma separação que mudou o orçamento, mas não mudou os hábitos. É um país caro para quem ganha pouco. É um salário que não cresce na mesma velocidade que as despesas. É cansaço. É o cansaço que faz você não querer olhar para a planilha, que faz você abrir o delivery às vezes quando não devia, que faz você comprar a besteirinha que a Beatriz pediu no mercado mesmo sabendo que não devia, porque você não aguenta mais dizer não e ver aquela carinha. É humano. E ser humano não é desculpa, mas também não é crime. Ela ficou na mesa por mais de 1 hora, não fazendo nada, só deixando a realidade ser real, sem fugir dela. E em algum momento,
No meio daquele silêncio pesado, ela percebeu que estava com fome. Não tinha jantado. Tinha feito o jantar da Beatriz e esquecido de comer. E levantou. Foi na cozinha, fritou 2 ovos, comeu em pé, mesmo na frente do fogão. E enquanto comia pensou: eu preciso de ajuda. Não, eu vou pedir ajuda, ainda não, mas reconhecer que precisava foi o primeiro degrau. E às vezes o primeiro degrau é o mais difícil de todos, porque ele exige admitir que você não chegou onde está por acidente e que sair daqui vai exigir coisas que você não tem sozinha. Se essa história está falando com você, aproveita agora e se inscreve no canal, porque toda semana tem histórias reais assim, que mostram que ninguém está sozinho. Na quarta-feira de manhã, antes de levar Beatriz na escola, Cláudia ligou para a mãe. Dalva atendeu no segundo toque. Filha, que bom, você sumiu. Eu sei, mãe. Desculpa. Tá tudo bem com você? Com a B? A B tá bem. Ela parou, respirou. Mãe, eu preciso conversar com você, pessoalmente. Você pode hoje à tarde? Silêncio de 1 segundo. Pode. Que horas você passa? Aqui, umas 4. Eu faço café. Tem bolo de fubá. Cláudia fechou os olhos. Tá bom, mãe. Desligou. Ficou olhando pro nada por 1 segundo. E então foi acordar a Beatriz. Dalva tinha 61 anos, era aposentada do INAPS e morava numa casa simples de 2 quartos no mesmo bairro onde tinha criado as 2 filhas. Jardim pequeno na frente, portão de ferro verde, o cheiro de casa de avó que nenhum produto consegue reproduzir, uma mistura de café, sabão em barra e bolo que já esfriou. Cláudia chegou às 4h05. Elas se sentaram na mesa da cozinha, a mesma mesa onde Cláudia tinha feito o dever de escola, onde tinha sido repreendida, onde tinha comemorado a aprovação no vestibular, que depois não virou faculdade por falta de dinheiro, onde tantas coisas tinham acontecido que a madeira parecia ter memória. Dalva pôs café, cortou 2 pedaços de bolo, sentou, esperou. Cláudia ficou segurando a xícara. Mãe, eu tô devendo R$ 2.600. A escola da Beatriz pode cancelar a matrícula sexta. A luz vence amanhã e eu tenho R$ 47 na carteira. Dalva não fez cara de horror, não disse meu Deus, não levantou a voz. Ficou olhando para a filha do jeito que mães olham quando estão colocando o coração de lado do da gente. Há quanto tempo? Faz uns 4 meses que foi piorando, mas eu fui tapando buraco com buraco e não percebi que o buraco ia ficando maior. Por que você não falou antes? Porque eu não queria incomodar. Porque eu achei que ia resolver. Ela parou. Porque eu tinha vergonha. Dalva levantou, foi até ela e colocou a mão no ombro da filha. Não disse nada por um momento. Vergonha de quê, filha? De ser humana? Cláudia não respondeu. Eu passei os anos 80 com seu pai, seu irmão mais novo e você em casa, seu pai sem emprego por 18 meses. Eu lavei roupa de madame para pagar aluguel. Eu sei o que é contar moeda. Mas você deu conta. Dei, mas não sozinha. Ela foi buscar algo no quarto. Voltou com um envelope. Eu tenho esse dinheiro guardado faz um tempo. São R$ 2.000. Era para uma emergência. Cláudia olhou para o envelope. Mãe, não me interrompe. Dalva colocou o envelope na mesa. Isso não é empréstimo. É minha filha precisando. Isso é diferente. Você paga a escola da Beatriz, a luz, a água. O resto você vai resolver aos poucos. Mas você não resolve nada paralisada de vergonha. Cláudia ficou olhando para o envelope. Tinha a vida inteira achado que pedir ajuda era fraqueza, que a mãe forte era a que não precisava de ninguém, que independência era não ter que estender a mão. Mas aquela mulher de 61 anos sentada na frente dela, com o bolo de fubá entre as duas e o envelope em cima da mesa, não parecia estar vendo fraqueza, parecia estar vendo a filha, só a filha. Cláudia chorou, não de forma controlada. Chorou do jeito que a gente chora quando segurou por tempo demais. Aquele choro que vem do fundo e que não tem como interromper, que faz o ombro sacudir e a respiração ficar toda embaralhada. Dalva não disse, para de chorar. Ficou do lado, passou a mão no cabelo da filha como fazia quando ela tinha 7 anos e tinha apanhado de joelho brincando na rua. Às vezes a gente precisa voltar a ter 7 anos por 1 minuto para lembrar que não precisa carregar tudo sozinha. Na quinta-feira, Cláudia acordou diferente. Não leve, o problema continuava igual, mas diferente. Como se ter botado tudo para fora, ter chorado, ter deixado alguém ver a bagunça, tivesse liberado algum espaço interno que antes estava tomado de angústia represada. Ela apagou a luz.
pagou a água, depositou o valor da escola da Beatriz. Foram 3 operações simples no aplicativo do banco que juntas consumiram a maior parte do que a mãe tinha dado. Cada uma delas gerou aquela notificação de pagamento confirmado, que é um dos sons mais humildes e ao mesmo tempo mais alívio que existe. Depois disso, ela abriu o bloquinho e começou a fazer o que tinha evitado fazer durante meses, olhar de frente. A dívida do cartão era o problema maior, 1.200. Ela não tinha como pagar tudo, mas tinha como ligar para a central e negociar. Ela nunca tinha feito isso. Tinha aquela ideia, muito comum, muito humana, de que ligar para negociar era admitir que havia falhado, que era para quem não tinha mais saída. Ligou. Ficou 17 minutos no aguardo, com aquela musiquinha de espera que foi criada especificamente para testar a paciência humana. E quando a atendente atendeu, Cláudia disse, com uma voz mais firme do que imaginava que teria: "Eu preciso renegociar minha fatura. Eu não consigo pagar o valor total, mas eu quero pagar. Quais são as opções?" A atendente passou 3 opções. A melhor era pagar 300 agora e parcelar o restante em 8 vezes de R$ 123. 300 ela conseguia juntar até o vencimento. Eram 10 dias, ela tinha o salário entrando em 5. "Eu quero essa opção. Posso confirmar, senhora?" "Pode confirmar." Ela desligou, ficou olhando para o celular por um momento. Era tão simples, tão literal. Uma ligação, uma conversa, uma decisão. Por que ela tinha demorado tanto para fazer isso? A resposta ela sabia, porque pedir renegociação parecia derrota, e ela tinha gastado energia demais, tentando não parecer que estava perdendo, quando podia ter gasto essa energia resolvendo. Esse é um dos aprendizados mais custosos e mais importantes que o dinheiro ensina. O problema não envergonhado é um problema tratável. O problema que você esconde de si mesmo, esse sim cresce no escuro. Na sexta-feira, no intervalo do almoço, Cláudia estava no cantinho de sempre, quando Patrícia entrou com a marmita e um salgado. Elas ficaram um tempo sem falar. Depois Patrícia disse, sem tirar o olho do celular: "Você sabe que a Fernanda lá do caixa faz renda extra, né? Ela revende produto de beleza. Tá juntando um dinheiro bacana." Cláudia olhou para ela. "Pardeda, você sabe de algo para mim?" Patrícia baixou o celular. Ficou séria por um segundo, como quem vai dizer algo que sabe que vai soar mais pesado do que parece. "Clau, você atende bem. Você sabe tudo de produto de farmácia. Você explica diferente, o cliente te ouve. Eu fico te vendo há 1 ano. Já pensei no que você poderia fazer se você trabalhasse isso." "O que você quer dizer?" "Tem uma prima minha que vende suplemento, produto natural, essas coisas pela internet. Ela tá procurando representante na cidade. Não é esquema de pirâmide, é venda direta mesmo, produto bom. Ela falou que quem tem perfil de saúde vende bem." Cláudia ficou quieta. "Eu nunca vendi nada. Você vende coisa todo dia. Você só não percebe porque usa avental de farmácia enquanto faz isso." Ela ficou um tempo sem responder. Não era a primeira vez que alguém sugeria renda extra, mas era a primeira vez que a sugestão chegava com um porquê que fazia sentido, não um vai lá que vai dar certo, mas um você já tem o que precisa, só não está usando fora daqui. "Fala com sua prima." Cláudia disse por fim. Patrícia sorriu. "Eu já falei." A conversa com Tânia, a prima de Patrícia, foi por vídeo chamada numa segunda-feira à noite, depois que Beatriz dormiu. Tânia tinha 39 anos, era nutricionista, vendia linha de suplemento natural por um sistema de distribuição direta. Não tinha promessa de enriquecimento rápido na conversa. Tinha planilha, tinha margem de lucro real, tinha explicação de como funcionava o processo. "Você vai ter que investir em cadastro e num kit inicial," Tânia explicou. "É R$ 90. Você recupera isso nas primeiras 2 ou 3 vendas se trabalhar direito." "Como é trabalhar direito?" "Você faz lista das pessoas que você conhece que se preocupam com saúde. Você oferece com honestidade, sem inventar que o produto faz milagre. Você usa o que você já sabe de farmácia. E você é consistente. Não vai ser no primeiro mês, mas no terceiro, 4º mês, você vai ter uma renda extra que vai fazer diferença." R$ 90 de investimento. Ela tinha acabado de receber o salário. R$ 90 era uma decisão que ela teria que fazer conscientemente, sabendo o que estava arriscando. Ela ficou olhando para o telhado por um segundo. Pensou na conta que ela tinha feito no bloquinho. Pensou que do jeito que estava, todo mês ia ser igual ou pior. Pensou que risco calculado era diferente de desespero. "Me manda o link do cadastro." O kit chegou em 5 dias.
uma caixinha com produtos, material de apresentação e um manual que ela leu 2 vezes, fazendo anotação no bloquinho. Ela não saiu gritando nas redes sociais que estava vendendo. Não postou foto entusiasmada com um novo projeto. Me chama no direct. Não fez nada disso. Ela fez uma lista, 32 nomes. Pessoas que ela conhecia de verdade, vizinhas, colegas da farmácia, a professora de Beatriz, a dona da quitanda, a dona Lourdes que ficava com a filha. Ela foi conversando com cada um com calma, mostrando o produto, explicando o que sabia, sendo honesta sobre o que não sabia. Na primeira semana, 2 vendas, R$80. Ela olhou para aqueles R$80 no celular com uma satisfação que não era pelo valor, era pelo que o valor representava. Ela tinha começado, tinha saído do lugar. Na segunda semana, mais 3 vendas, 140. Não era a virada, não resolvia os 2.600, mas era um movimento onde antes tinha paralisia. E movimento, quando você está travada, é tudo. Em dezembro, a professora de Beatriz ligou. Cláudia sentiu o coração disparar. Quando a escola liga é sempre alguma coisa. Cláudia, boa tarde. Eu queria te contar que a Beatriz fez uma redação essa semana sobre o que ela admira em alguém. Ela escreveu sobre você. Sobre mim? Ela escreveu que admira a mãe porque ela nunca desiste mesmo quando fica cansada. E que quando fica difícil a mãe fica quieta por um pouco, mas depois ela levanta e faz o que precisa ser feito. Cláudia ficou parada no corredor da farmácia, de costas para a parede, os outros clientes passando, o barulho do ar-condicionado. A redação foi muito bonita. A professora continuou. Ela tem uma percepção emocional muito boa para a idade. Queria que você soubesse. Obrigada por ligar. De nada. De nada. Ela desligou. Ficou no corredor. Beatriz via o que ela achava que estava escondendo. Não as dívidas, não os R$47, mas o esforço, o levantar, o não desistir mesmo sem plateia. E aquela criança tinha colocado palavras nisso, como se fosse a coisa mais natural do mundo admirar. Cláudia foi até o banheiro da farmácia, fechou a porta e ficou 2 minutos só respirando. Não foi um choro, não tinha mais tanto choro. Era mais uma espécie de chegada, de reconhecer onde ela estava e de onde tinha vindo. Não aconteceu uma coisa grande, não foi um cheque, não foi uma promoção que resolve tudo, não foi o Rodrigo aparecendo de repente com pensão atrasada. Foi uma soma de pequenas coisas feitas de forma consistente que, 6 meses depois, produziam um resultado diferente. O cartão estava em dia. Tinha levado 4 meses de parcelas, meses em que ela se privou de algumas coisas e priorizou outras, mas estava em dia. A venda direta rendia entre R$200 e R$300 extras por mês. Não era fortuna, era um amortecedor. Era a diferença entre chegar no final do mês com 0 e chegar com alguma margem. Ela tinha feito um curso online gratuito de educação financeira, pelo menos 4 semanas, 20 minutos por dia, depois que Beatriz dormia. Tinha aprendido sobre reserva de emergência, sobre fundo de aplicação simples, sobre o que é juro composto e por que ele trabalha a favor de quem guarda e contra quem deve. Tinha aberto uma poupança. Tinha R$50 lá dentro, R$50 que um dia seriam 100 e depois 200, e que não iam salvar ninguém de nada, mas eram o começo de uma rede que ela estava tecendo para o futuro, males, lenta, fio a fio, sem pressa de ter tudo de uma vez. Um domingo de maio, ela foi com Beatriz para casa da mãe. Almoçaram frango com quiabo, arroz, feijão carioca, salada de pepino, bolo de cenoura com cobertura de chocolate para sobremesa. Depois do almoço, enquanto Beatriz brincava no quintal com o gato velho da avó, Dalva e Cláudia ficaram sentadas na varanda com café. Você tá diferente, Dalva disse. Como assim? Tá mais leve. No rosto. Cláudia olhou pro quintal, menos Beatriz correndo atrás do gato, o sol de tarde em cima das duas. Eu ainda tenho problema, mãe. Todo mundo tem. Mas é diferente de antes. Antes eu tinha problema e ficava em cima dele, imóvel. Agora eu tenho problema e fico em cima dele tentando resolver. Parece a mesma coisa, mas não é. Dalva tomou um gole de café. Não é não. Ficaram um tempo em silêncio, o silêncio confortável de pessoas que não precisam preencher o espaço entre elas. Depois Dalva disse, baixinho, seu pai ficava envergonhado quando eu precisava lavar roupa de madame. Levei um tempo para convencer ele que vergonha não paga conta, que o que paga conta é trabalhar, qualquer trabalho honesto, com a cabeça erguida. Você conseguiu convencer ele? No fim consegui. Ele lavou roupa comigo por 3 meses. Ela riu e nunca mais falou em vergonha depois disso. Cláudia olhou para a mãe. Obrigada, mãe.
Por quê? Por não me deixar me afundar. Dalva fez um gesto com a mão, daquele jeito que mãe faz quando acha que o obrigado é exagero. Eu só abri a porta. Você foi que entrou. A maior mudança não estava na conta bancária. Estava na forma como Cláudia acordava. Não acordava mais olhando para o celular primeiro. Acordava, ficava 2 minutos quieta, tomava café com calma e só depois abria o telefone. Era uma mudança pequena, mas era intencional. E coisas intencionais, feitas todo dia, mudam a forma como você experimenta sua própria vida. Ela tinha parado de evitar os problemas, não porque tinha ficado corajosa da noite para o dia, mas porque tinha descoberto, da forma mais prática possível, que encarar um problema é sempre menos aterrorizante do que ficar em volta dele sem encarar. O monstro que você não olha cresce no escuro. O monstro que você ilumina tem tamanho real, às vezes menor do que você achava, às vezes maior, mas real. E com tamanho real você pode trabalhar. Ela tinha reaprendido a pedir ajuda, não de forma dependente, mas de forma humana. Tinha entendido que pedir ajuda não era renunciar à própria autonomia, era reconhecer que a autonomia não é solidão e que as pessoas que a amavam não eram fardo para quem pede, mas alívio, porque finalmente podia fazer o que queria fazer desde o início. E tinha descoberto, nesse processo todo, algo sobre si mesma que ela não sabia articular claramente, mas sentia. Ela era mais capaz do que acreditava. Não capaz de fazer tudo sozinha, isso era ilusão, mas capaz de recomeçar, de reorganizar, de vender suplementos sem experiência prévia e de ligar para o banco sem nunca ter negociado nada na vida, de sentar na frente de um número assustador e não fugir. Isso era uma capacidade real, e ela tinha descoberto ela na época mais difícil. 6 meses depois daquela terça-feira de R$ 47,50. Cláudia abriu a carteira em cima da cama. Tinha R$ 230 em papel. Ela tinha começado o hábito de manter um dinheiro em espécie para não perder controle. Tinha a conta bancária positiva, R$ 312. Tinha a poupança com os R$ 50 que já eram 80. Não era muito, mas era o oposto de antes, não apenas em número, mas em significado. Antes, R$ 47 era o fundo do poço. Era o limite do medo. Agora, 312 no banco era o começo de uma margem. Era a prova de que quando você decide parar de fugir e começa a construir, tijolo por tijolo, sem pressa de ter tudo, sem vergonha de começar do pouco, alguma coisa, lentamente, muda. Beatriz entrou no quarto ainda de pijama. Mãe, hoje tem café da manhã diferente? Tem ovo mexido com tomate. Com queijo. Beatriz sorriu com aquele sorriso que vai de orelha a orelha, igualzinho ao do desenho, daquele que existe de verdade quando a gente para de se preocupar por um segundo com tudo que falta e presta atenção no que tem. Cláudia foi para a cozinha. A torneira não pingava. A luz estava acesa. O café estava passando. A filha estava vindo atrás. Era uma manhã comum. O comum, depois de tudo, era exatamente o que ela mais queria. Não existe história de superação que tenha um ponto final bonito e definitivo. A vida não é assim. A conta vai vencer de novo no mês que vem. Vai ter dia difícil. Vai ter semana que o dinheiro some antes do tempo e a cabeça enche de preocupação. Mas existe uma diferença fundamental entre quem enfrenta dificuldade sem ter passado pela transformação que Cláudia passou e quem passou. Quem passou sabe que já esteve pior. Sabe que quando ficou pior, levantou. Sabe que o levantamento não foi milagre nem sorte. Foi uma série de decisões menores do que parecem. Ligar para o banco, pedir ajuda para a mãe, fazer a lista de 32 nomes, abrir o aplicativo de controle financeiro, fazer o curso de 20 minutos por dia. Decisões que ninguém vê sendo tomadas. Que não têm aplausos. Que acontecem às 10 da noite numa mesa de jantar velha, enquanto a filha dorme no quarto. Essas são as viradas reais. Não as grandiosas, as silenciosas. As que mudam a pessoa por dentro antes de mudar qualquer número por fora. E que quando mudam os números, fazem a pessoa olhar para o espelho e reconhecer, talvez pela primeira vez em muito tempo, a cara de alguém que não desistiu. Se essa história te tocou, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e me conta nos comentários qual luta você está enfrentando hoje. A gente lê cada mensagem. Para quem está com menos de R$ 50 na carteira e uma lista de contas em atraso, você não está sozinho.
E o primeiro passo não precisa ser grande, precisa ser real.